Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida. Eles parecem atenciosos e dedicados, ou seja, uma pessoa perfeita aparentemente, conhecendo essa pessoa superficialmente, mas na primeira oportunidade acabam apunhalando você pelas costas. Mentem sistematicamente e até cometem crimes. Tudo para conseguir o que querem. São o que falamos, os especialistas defendem em comportamento e chamam essas pessoas de psicopatas. Hoje nós convidamos a psicóloga Andressa Guerreiro para falar um pouquinho mais sobre este assunto. Andressa, seja bem-vinda, bom dia. Obrigada, que eu agradeço mais uma vez o convite, participar do programa. Bom, eu já começo o nosso bate-papo do dia com uma estatística. Entre a população em geral, até 4% são considerados psicopatas. Entre os CELs, que são os Centros de Estratégias para Organizações Sociais e Altos Executivos, o índice chega a 16%, segundo uma pesquisa realizada pela Universidade de Brigitte, na Colômbia. Primeiro a gente precisa entender, para começar o nosso bate-papo, o que é ser um psicopata. Uma característica que eu posso começar a dizer é que o psicopata ele não consegue discernir as emoções, quer dizer, ele não identifica nenhum tipo de emoção, seja ela qual for. Não existe, é tudo a mesma coisa para ele. Tem transtornos gravíssimos de antissocial, tem desordens de pensamento, de comportamento, que levam a se enquadrar a um quadro de psicopata. Uma criança pode ser um psicopata? Sim, ela pode, mas existem fatores específicos, fatores que podem ser externos também, devido a determinados traumas vividos durante a infância, seja violência sexual, verbal, algo realmente muito agressivo que vai influenciar na formação dessa criança, juntando também com a genética, a predisposição que ela tem para desenvolver certas patologias. Isso tudo pode influenciar, sim. Mas como identificar um psicopata? Ele apresenta características específicas e para começar a falar um pouquinho mais sobre essas características, eu vou pedir para a nossa produção colocar no ar a nossa arte 2, que vai mostrar para a gente um pouquinho mais sobre essas características e a gente já pode ir falando sobre elas. Bem, ele gosta muito de elogiar as pessoas. Na verdade, a característica dele é encantar. Ele encanta, ele seduz, ele manipula, né? Ele tem esse ar de manipulação muito grande das pessoas, que é justamente para ter o poder, o controle do poder nas mãos. Então ele vai usar de todas as artimanhas, o poder de encantar, de seduzir, de manipular todo um ambiente, seja corporativo, seja social, seja amoroso. Para ele vai ser sempre essa estratégia que ele vai utilizar. Então, elogiar sempre, temos que ficar em alerta. Sim. Agora, ele fica agressivo sem motivo também, Sim, né? Sim, porque como ele tem uma desordem de comportamento, ele pode muito bem, em algo pequeno, para ele ser algo monstruoso. Porque como ele não sabe discernir, identificar certas emoções, então ele não vai ter o controle natural que nós temos de certas situações. Que para nós pode parecer pouco, para ele é muito, por essa falta de ajuste emocional, no caso do psicopata. Bom, ele atenta-se para as condutas dos outros, no caso é sempre aquela história, né? A grama do vizinho é sempre mais verde, então vamos colocar realmente os defeitos das outras pessoas à mostra, nunca o seu, né? Nunca, nunca. Ele tem características assim muito narcisista, tudo, ele é sempre o superior a tudo, ele é egocêntrico também. Egocêntrico, o centro das atenções, tudo é muito depositado no querer dele. É o que eu posso, o que eu consigo, o que eu quero, é tudo eu. Então, basicamente, ele age dessa forma. E como eu falei, é perfeito demais quando você o conhece apenas superficialmente. É egocêntrico, aproxima-se das pessoas em momentos de vulnerabilidade. Exatamente, de fragilidade, porque todo mundo fica aberto, né? Então, numa situação vulnerável, ele se aproveita porque é aquele momento que ele tem para criar a estratégia dele de acolher e manipular
a situação. Então, realmente, ele vai usar determinados momentos, pessoas mais frágeis, mais sensíveis, são essas os alvos que o psicopata ele gosta de atacar e de atuar. Bom, eles não sentem culpa, remorso ou empatia. Realmente, eles são extremamente frios. Essa é uma das principais características. Exatamente. Ele não tem. Como ele tem essa disfunção das emoções, ele não consegue se colocar no lugar do próximo. Já a questão da empatia, para ele isso não existe. Tudo é muito natural para ele. E ele pode fazer coisas completamente absurdas que para ele vai ser natural. Que é justamente nesse momento em que as pessoas começam a perceber essas diferenças, né, de comportamento, de atitude de um psicopata. Bom, ele mente, trapaceia e manipula as outras pessoas também, né? Principalmente a manipulação é algo que ele tem como uma carta assim, grandiosa. Esse poder de manipular, de criar estratégias até para jogar pessoas uma contra a outra para conseguir o que quer. E no final ainda sair como o bom da história. Não é? Como a vítima, como né? a vítima. Agora, nós estávamos conversando, inclusive, Andressa, que a gente estava falando sobre essas características realmente. Talvez você de casa esteja se encontrando em uma, duas características, mas o importante a gente falar é que o psicopata não apresenta somente uma ou duas ou três. É um conjunto de situações, um conjunto de características que sai daquele dito normal. Verdade, exato. As pessoas podem até se enquadrar, mas eu sofri aqui, sou manipuladora, mas não é essa questão, porque é tudo muito exagerado, é um descontrole total, ele não tem noção das emoções, ele não tem realmente esse controle, essa organização das emoções, de definir o que é certo e o que é errado. Então daí cria-se o diferencial de você de repente até se enquadrar em certas características, mas não é. Tem que ter todo um critério avaliativo de investigação para que se possa dizer que realmente aquela pessoa é um psicopata, que é algo muito sério. É muito sério mesmo. Nós vamos para um breve intervalo, mas no próximo bloco vamos às ruas da capital amazonense para saber da população o que elas pensam disso. É rapidinho, a gente volta já.